Olá, eu sou a Luísa, do Edocente, e é com muita alegria que eu te recebo aqui nesse bate-papo ao vivo sobre perguntas e respostas do PNLD. Então, esse é um material do Edocente, que é promovido pelas editoras Ática, Scipione e Saraiva. E aqui embaixo você vai encontrar alguns botões que vão te direcionar para os portais das editoras, onde você pode conferir as obras aprovadas pelo PNLD 2020. E é claro, aqui embaixo também você consegue comentar e participar junto com a gente. Mande a sua pergunta aqui que a gente responde ao vivo para você, tá bom? Eu estou aqui com a Kátia e a Renata para a gente conduzir essa conversa, esse bate-papo. E hoje nós vamos falar do PNLD 2020, referente aos anos finais do ensino fundamental. E mais especificamente em relação ao edital desse programa, do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que gera tantas dúvidas nos educadores aí do Brasil. Então, lembrando, aqui de baixo você consegue comentar e deixar a sua pergunta para interagir ao vivo com a gente. Eu queria começar aqui recebendo nossas participantes, Renata, Kátia, e falando um pouco, apresentando um pouco de cada uma delas. Então, a Renata, ela é gerente da assessoria pedagógica da Somos Educação. E a Kátia é integrante do Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação, aqui também da Somos Educação. Então, sejam bem-vindas, Renata, Kátia. Obrigada pela presença. E eu acho que a gente pode começar falando um pouco, né, do PNLD 2020, das características desse programa. É isso mesmo. Boa tarde, Luísa, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui conversando com tanta gente interessada em saber um pouco mais sobre o programa, né, Kátia? Super importante, né? Muito importante mesmo. A gente, para iniciar, nós estávamos conversando o que seria interessante, porque a gente sabe que muitas pessoas já mandaram perguntas e também a gente achou interessante que fosse colocado um contexto, né, de onde é que esse programa partiu e tal. E diante disso, nós pensamos que seria bom que a gente voltasse lá para o programa espelho. A gente sempre usa esse termo, o programa espelho. Qual foi o último programa do PNLD de anos finais? Foi em 2017, né, Kátia? 2017. E aí vocês, professores, que são professores dos anos finais do ensino fundamental, fizeram esse processo lá em 2016. Vocês receberam as obras, fizeram análise e tal, escolheram e em 2017 receberam os livros e a partir disso, enquanto os professores estavam usando os livros, outro processo pelo MEC e o FNDE foi iniciado, né, Kátia? Isso. É isso que nós vamos mostrar agora. E para situar um pouquinho, eu acho que é interessante a gente fazer assim, é um processo longo e é bacana entender que esse livro que chega à mão dos alunos e dos professores em 2020, ele começa bem antes disso. Então, acho que é legal para a gente conseguir situar no tempo esse processo. A gente, em março, 26 de março, né, de 2018, foi publicado o edital para os livros para 2020. Esse edital, ele orienta, ele baliza tudo que deve ser apresentado, quais as modalidades que podem ser inscritas, quais os componentes curriculares que vão cumprir, que vão ser apresentados, o que vem de material digital, o que vem de apoio, e a partir deste edital, dessas orientações, as editoras começam ou a produzir novos livros, se é um lançamento, ou reformular os livros para atender todas essas demandas, né? Todos esses itens que são elencados. Kátia, só complementando, o edital ele é tão importante porque ele garante a lisura do programa, né? Porque todo mundo que inscreve um livro no programa tem que estar de acordo com as indicações do edital. E para quem gosta de estudar toda a legislação e tal, é bom ler. É um pouco longo, né, Kátia? Tem bastante detalhe técnico, mas é super importante a gente sempre estar por dentro disso. Super mesmo. A partir daí, as editoras começam a produzir, elaborar, né, esses materiais, e nesse período também acontecem reuniões frequentes entre os representantes do MEC e os representantes das editoras,
para eventuais dúvidas que surjam, para ajustes, e essas reuniões são feitas atas dessas reuniões, elas ficam disponíveis também no portal do MEC. A partir daí, aí em entre outubro e novembro, ocorreu a entrega escalonada dessas obras que entrarão no processo de avaliação. Acho que aqui é importante dizer que o FNDE e o MEC, eles têm uma plataforma chamada CIMEC, né? Todas as editoras enviam as obras pelo CIMEC. Então, essa entrega escalonada aconteceu aí entre outubro e novembro. Então, tinha um período lá. Nesse período, todas as editoras vão submeter os livros do 6º ano, né? Depois do 7º ano, até chegar ao final de novembro, em que foram entregues os livros do 9º ano. E vale a pena dizer também que, para garantir também essa transparência, essa lisura, essas obras são entregues descaracterizadas. Não vem o nome da editora, nem o nome da obra, nem o nome do autor. Ela vem, é só o conteúdo. Realmente o conteúdo do livro. Só o conteúdo do livro totalmente descaracterizado, para que essa escolha, para que essa análise não tenha nenhuma... Não seja enviesada. Então, os livros são todos entregues sem identificação nenhuma. Então, a partir dessa entrega, inicia-se o processo de avaliação. São formadas equipes avaliadoras, né, pelo MEC, pelo FNDE, e aí essas obras passam a ser analisadas. Essas obras foram analisadas de novembro, a partir da entrega, e essa análise terminou agora, no final de junho, sendo divulgado no Diário Oficial, no dia 1º e no dia 8, esse resultado dessas análises, né? As obras que foram aprovadas, enfim, todo o resultado da análise saiu agora. E aí, a partir daí... Só posso destacar uma questão a respeito de quem analisa, né? Essas obras, porque até um tempo atrás, esse grupo constituído para a análise das obras, eram professores escolhidos de universidades públicas, universidades federais, né? Que eram super especialistas em geografia ou história, então eles eram escolhidos para analisar essas obras. Acho que faz 2 anos, né, de 2 programas para cá, que agora nós temos, o MEC e o FNDE constituíram um grupo de especialistas. Qualquer pessoa que fosse especialista em educação, eles abriram um tempo, um período para inscrição, poderia submeter a sua inscrição, e eles escolheram pessoas que já estavam envolvidas com material didático, com educação, para compor esse grupo, né? E as aprovações saíram no dia 1º e no dia 9, que foi feriado aqui em São Paulo. No dia 1º saiu uma parte, saiu parcial, e completou agora no dia 9 todas as obras, o resultado de todas as aprovações. E a partir daí, então, que agora, a partir desse momento, as obras começam a ser divulgadas, os professores começam a ter acesso para poder fazer as suas análises, as suas escolhas, enfim. E para chegar à mão dos alunos e dos professores já agora em 2020, né, no início de 2020. É um caminho de tanta coisa que acontece nesse meio de campo aí, entre a própria preparação do MEC e do FNDE em relação a todos os trâmites do programa, e do lado das editoras também que estão produzindo essas obras. Né? E a partir da escolha também tem toda a distribuição para o Brasil todo, de acordo com as escolhas feitas por cada localidade, por cada escola, enfim, depende dos critérios estabelecidos em cada rede ali, né? É isso mesmo. Eu só quero lembrar uma coisa, gente, que a reunião, né, a publicação do edital, ele saiu em março de 2018, lembrando que a BNCC de anos finais do ensino fundamental foi homologada lá em dezembro de 2017. Essa é uma data importante para todo mundo relembrar, porque a gente vai conversar bastante sobre isso também. Até porque a gente abriu já, né, as perguntas, as pessoas poderiam fazer as perguntas no momento de se inscrever para esse bate-papo, e já recebemos várias dúvidas e muitas delas a respeito da Base Nacional Comum Curricular. Então, fique de olho que nós vamos falar disso ainda. Isso. Certo, então, continuando a nossa conversa, o que mais é importante, é relevante a gente saber a respeito do PNLD 2020, dos anos finais do ensino fundamental, que eu sei que trouxe muitas novidades. Isso.
Bom, a primeira novidade é a exigência de todas as obras estarem de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Isso é, quer dizer, todas as obras que foram aprovadas, elas foram analisadas e estão de acordo com a base. Inclusive, fazendo um checklist de que se todas as habilidades indicadas na base estão contidas nas obras, nas propostas das obras. Lembrando que a BNCC é um documento norteador, né, da construção dos currículos das escolas. E por isso que era tão importante também o livro se adaptar a isso, até para servir de um apoio e de uma ferramenta para ajudar o professor a realmente trazer a BNCC para a sala de aula. Isso, e o MEC e o FNDE estão cumprindo uma das metas da BNCC, vamos dizer assim, da programação da BNCC, que é a sua implementação, né, que chega por esse viés do material didático também na escola. É um dos grandes aliados, né? Isso. Agora, o que vem além também além da base, são que os materiais, eles vêm com as obras impressas e um DVD com uma série de materiais digitais. Isso é novidade também para os professores dos anos finais. Mais uma novidade é o manual em formato de U, que a gente já vai mostrar como que é esse manual, que é excelente para dar as orientações página a página, para ampliação, para uma série de sugestões. E que o ciclo que a gente diz é o período de utilização desse material na escola, era de 3 anos, tanto que a última escolha foi em 2017, agora em 2020 ele passa a ser de 4 anos, ou seja, a nova escolha será só para 2024. Acho que é super importante a gente até esclarecer por que eram 3 e agora são 4 anos, né? Ano passado, com o PNLD de anos iniciais, nós tivemos a inclusão do PNLD de educação infantil. Então, antes nós tínhamos 3 programas, mini programas, vamos dizer assim, o de anos iniciais, né? Anos finais e ensino médio. Sendo então, que a cada ano era um segmento. Então, aí nós tínhamos 3 anos, né, para ir passando de um para outro. Agora, com a inclusão da educação infantil, foi necessário, então, incluir mais um ano lá na escolha. Ampliar o ciclo para 4 anos. Para 4 anos. Então, essa é uma das... Isso é o porquê, né? Que às vezes a gente fala, nossa, mas por que a gente vai ter que, então, usar 4 anos? É porque, então, nós vamos agora percorrer 4 ciclos, vamos dizer assim, 4 escolhas, né, na escola. Em segmentos diferentes. Certo. E a respeito, então, desse manual em U, né? Vamos dar uma... Como exatamente é o manual do professor em U? A gente trouxe uma imagem aqui para vocês darem uma olhadinha. Na verdade, ele vem na parte onde está um cinza mais claro ali, é o livro do aluno em formato reduzido e todas as orientações didáticas nas laterais e na parte inferior da página. Ali já vão ter as indicações das habilidades contempladas da BNCC, orientações para você ampliar eventualmente uma atividade. Que isso vem até ajudando o professor a explorar o máximo daquela obra, né? Sim. Olha, o livro didático, ele tem que ser um aliado do professor ali no dia a dia, na sala de aula, né? A gente costuma dizer que o livro didático, ele tem que servir a 2 propósitos na sala de aula. O primeiro propósito é o de ser um caminho possível de ser trilhado ali naquele bimestre, naquele ano escolar e naquele ano corrente, com aqueles conteúdos, com aqueles alunos. Qual que é o caminho possível de eu trabalhar? O autor, ele tem um caminho possível e ele te propõe esse caminho possível. Às vezes a gente escolhe aquele caminho porque a gente gosta do estilo daquele autor, né? E um outro propósito é o propósito de ser estudado pelo professor. E esse manual em U, ele traz essa possibilidade porque ele enriquece esse estudo e essa análise que o professor pode fazer em relação ao livro didático. A intencionalidade didática está ali um pouco mais esmiuçada, garantida. Porque a gente tem que entender que, assim, ao final do ano, a gente até compreende as habilidades que os alunos desenvolveram e tal, a gente acompanha. Mas, às vezes, fica um pouco difícil entender por meio de quais propostas eu ofereci para os meus alunos que garantiram o desenvolvimento daquela habilidade. No manual em U, eu já venho com essas indicações das habilidades
da BNCC, o que ajuda a gente na discussão do currículo, no né? próprio planejamento no das planejamento aulas, do dia a dia, na retomada, na avaliação, né? É um aliado, assim, o Manual em U foi um super ganho nesse programa. Ganho. Que bom. E, então, página a página, né? Então, aqui eu vejo uma dupla de páginas, né? Aqui tem uma dupla e nas laterais e na parte inferior, todas as orientações para trabalhar, para explorar as atividades daquela página, daquela dupla. Certo. E, então, eu acho que aí a gente já começou a responder muita pergunta que a gente recebeu da Joana Dark Soares Machado, que ela perguntou, né, o que muda este ano, o que muda no PNLD 2020 em relação ao anterior, então a gente já teve todas essas... Teve BNCC, quantidade de anos do ciclo, né? Material digital, material do professor em U e o material digital. E também respondemos a várias perguntas em relação à BNCC, mas uma delas foi a da Ana Paula Pereira Machado, que ela perguntou: os livros e demais materiais foram realmente pensados e elaborados conforme a BNCC? Foram, gente, olha. Desculpa, como é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, olha, se as editoras não tivessem feito de acordo com a BNCC, a obra não tinha sido aprovada no programa. Então, e o professor consegue confirmar isso também pelo manual em U, né? Além do manual em U, normalmente na parte geral do manual do professor, que agora vem logo no começo, não vem mais lá no fim do livro, que tem uma parte geral, né, explicando as propostas das coleções, também aparecem ali as indicações dentro do volume, como a BNCC se materializa naquela coleção, né? Então, tem várias formas da gente verificar o quanto a BNCC está lá dentro, sim. Tá? As obras também de acordo, sim. Temos mais novidades, não temos? Temos mais uma novidade, algumas novidades que são nas modalidades de inscrição, né, Rê? Isso. Você quer falar delas? Antes, nós não tínhamos obras interdisciplinares. Agora, nós temos a possibilidade de uma obra interdisciplinar, e essa obra interdisciplinar é de linguagens, ali fazendo a interdisciplinaridade entre dois componentes curriculares, que é o de língua portuguesa e o de arte. Também tem essa novidade que não é tão novidade assim da BNCC, que a gente deixou de chamar de disciplina e chama de componente curricular. Mas assim, a gente já chamava de componente curricular, mas era mais corriqueiro também chamar de disciplina, né? Então, e além dessa interdisciplinaridade, também tem a questão das obras de projetos integradores, né? Gente, isso foi uma novidade. Os projetos integradores já foram oferecidos no programa dos anos iniciais, né, no programa passado, né, do ano passado, PNLD 19, e ela também vem agora para 2020, para os anos finais, que são projetos interdisciplinares, um trabalho por projeto. Esses livros podem ser escolhidos além dos livros disciplinares. A gente escolhe os livros para todas as disciplinas e depois eu quero também trabalhar com projetos, então a gente tem uma série de livros, de projetos que foram escritos, aprovados, e aí cabe a análise dos professores. Eu acho super interessante essa proposta dos projetos integradores, porque sabe aquele movimento que a escola quer fazer, de integrar mais de um componente curricular, colocar todo mundo junto ali para fazer um trabalho em conjunto, né? Eu percebo que isso é uma dificuldade do educador, né? Todo mundo reconhece a importância de se fazer um trabalho interdisciplinar na escola, porque a vida é interdisciplinar, nada é tão compartimentado assim, mas que existe essa dificuldade em realmente trazer isso para a prática, né? Propor projetos que sejam realmente... É porque nós fizemos assim, a vida é um todo. Aí, para organizar esse todo na escola, didaticamente e tal, foi dividido, então, em componentes curriculares. E aí, quando a gente dividiu, ficou tão confortável, cada um na sua casinha ali, né? Por algum tempo, Por algum tempo, até que a gente percebeu que estava tudo muito separado e que a gente precisava juntar, né, grosseiramente falando, novamente, porque, de novo, fora dos muros da escola, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo agora, né? Como é que a gente consegue transformar isso numa linguagem didática, num projeto em que a gente tenha propostas que
são importantes socialmente, né? Tem um projeto, tem um produto final que envolva a comunidade escolar. Sempre que envolva, que possível, né? Envolver o entorno, a comunidade, acho que é bem bacana. Que coloquem esses jovens aí para produzirem, para olharem para além dos muros da escola, para se orientarem a respeito de temas contemporâneos. Voltando à BNCC, né, Kátia? Porque temas contemporâneos também são pontos obrigatórios da BNCC. Até também por causa dessa formação cidadã, né, que é proposta. Então, e além dessas duas novidades para esse ciclo, a gente também tem as obras disciplinares, né, das disciplinas básicas, e na área de linguagem, então a gente tem língua portuguesa, arte, uma novidade aí é educação física, mas é material só para o professor, tá? Não tem livro do aluno de educação física. E vem num volume único, né? E só para o professor. E língua inglesa, matemática, ciências, história, geografia e história. Então, são os componentes que vão estar disponíveis para os professores analisarem, escolherem, enfim. Importante considerar que no programa Espelho, lá em 2016, né, chegando em 2017, nós tínhamos a possibilidade da adoção de língua espanhola. De espanhol, né? E com a BNCC, nós temos a indicação da língua inglesa, então por isso nós temos... Como língua estrangeira. Como língua estrangeira moderna, só língua inglesa e não espanhol mais. Certo. Então, agora que a gente já pincelou aí, né, sobre um panorama do PNLD e das novidades do programa E já do respondendo algumas perguntas. Eu vou puxar aqui uma pergunta que a gente recebeu agora do nosso chat, que é do Alessandro Marquese da Silva. E porque ele fica bem relacionado com o que a gente acabou de falar do material em U. Que ele adorou essa ideia do material do professor em U, ele quer saber, esse manual em U será para todos os anos a partir de agora? Sim, quer dizer, já o ano passado, né, para os anos iniciais, já foi uma exigência também, e agora vem para os anos finais, aí, então, o ciclo todo do ensino fundamental já conta com o material, com o manual do professor em U. Que é outra indicação em consonância com a BNCC, que se a gente for fazer a leitura lá na introdução da BNCC, sobre o que ela entende sobre ensino fundamental, os anos iniciais, né, como uma introdução ao ensino fundamental e tal, e os anos finais como uma ampliação dos conhecimentos, né, mais avançados ali no ensino fundamental, dando uma cara de todo, sem uma quebra ali entre o quinto e o sexto ano, né. Por isso que a gente até tinha dúvidas, né, de como é que o MEC e o FNDE iam lidar a esse respeito, mas quando chegou o edital dos anos finais, a gente percebeu que eles estão seguindo essa indicação de que tudo que eles indicaram no PNLD de anos iniciais, e o manual em UF era uma dessas determinações, eles continuaram nos anos finais também. Foram indicados e talvez até algumas coisas ampliadas já para 2020, então... Então são todos os anos, sexto, sétimo, oitavo, nono, aliás, começam lá no primeiro, né? Todo mundo manual em U, gente, aproveitem porque é bem bacana mesmo. E olha, outra dica, professores coordenadores, estudem com os seus professores. Eu sei que às vezes a gente tem lá nos anos finais algum professor que é ou pedagogo, ou ele é formado em língua portuguesa e tem que organizar uma reunião pedagógica para todos os professores que são de componentes curriculares diversos à formação dele, e isso é uma dificuldade. Estudar o livro, gente, é o ponto inicial das reuniões pedagógicas. Vamos estudar o manual em U. Às vezes a gente fica até preocupado aqui de que a gente não dá o devido valor para o manual do professor, porque vai lá como se fosse só um livro do aluno com um pouco mais de páginas, né? Mas com essa ideia do manual em U, isso vai mudar. E também trazer o manual, as orientações gerais, para o início do livro do professor e não lá no final. Então tem uma série de orientações super bacanas, além de ampliação para os professores dentro das características dos diversos segmentos,
orientações para avaliação, para a própria evidência, como se evidencia a base na coleção, a proposta metodológica está colorido lá no início do volume, isso já é bem bacana, gente. Certo. Outra pergunta que a gente recebeu já sobre a escolha do material foi da Marileide Guedes. Ela mandou pra gente: neste ano, a escolha do livro didático será realizada normalmente pelos professores ou aí também houve alguma mudança? Nossa, super importante essa. Sabe que os professores ficaram bem preocupados, né, Kátia? E a gente recebia muitos questionamentos de professores que estavam acostumados a um outro calendário do PNLD. Quando era começo de maio, por aí, já tinha um movimento de PNLD e tal. A relação das e esse ano estava um pouco mais quieto, né? Agora que nós temos as obras aprovadas, o programa está aí a todo vapor, então tinha alguns professores que achavam que o programa não ia nem acontecer. E que, por exemplo, a maneira com que eles iam analisar ou escolher pudesse ter até mudado, mas não, né? Não, o processo de escolha, na verdade, depende das redes, quer dizer, todas as redes têm autonomia para escolher, se vão escolher as secretarias, se eles vão se organizar, se vai ser escola a escola, quer dizer, o processo aí, ele é completamente democrático, as próprias redes que organizam como vai acontecer essa escolha. Agora, o que eu acho que é muito importante é organizar de verdade esse momento de análise de todos os materiais inscritos, olhar se esse material atende à proposta pedagógica da rede, da escola, porque é um material que vai dar... Lembre-se que é uma relação de amor, é uma relação de amor por 4 anos. É. Então, assim, dedicar realmente um tempo para analisar todos os materiais inscritos, para observar os detalhes, se ater ao que vem indicado nos manuais do professor. Mais para frente, antes da escolha também, o MEC lança o guia, né, com os comentários e das análises que foram feitas por esses profissionais. Então, é um momento importante. Então, tem que estar bem, tem que ser bem explorado e aproveitado, porque, que nem a Renata disse, é um período de 4 anos, gente. Vai estar ali, vai ser o nosso irmãozinho, né? Vai ser quem companheiro de mão dada ali por 4 anos. Olha, nós temos mais um ponto de novidades para falar, que são os materiais digitais. Ah, é verdade. Né? Então vamos só recapitular aqui, olha, coisa de professora, né? Que nós já vimos, né? Quer dizer, nós temos, além de todas aquelas inscrições de componentes curriculares que podem ser feitas, de componentes curriculares separados, vamos dizer assim, nós temos também obra interdisciplinar, né? Que pode compor aí língua portuguesa e arte. E além de eu poder fazer a minha adoção por componente curricular, eu também posso fazer a escola como um todo, né? Porque isso tem que ser uma decisão da escola, pode fazer a adoção de uma coleção de projetos integradores. É importante dizer que, por exemplo, para a língua... São 2 volumes, né? São dois volumes, para a língua portuguesa, nós vamos receber, o professor vai receber o livro do 6º, do 7º, do 8º e do 9º. E dos projetos integradores, nós temos um livro que contempla 6º e 7º e um livro que contempla 8º e 9º. Então, são 2 livros. 2 volumes para professor e para aluno. Isso. Diferente da educação física, que é só para o professor. Só para o professor, tá? E um volume único. E aí nós temos uma parte digital, né, que o MEC e o FNDE estão chamando de material digital com conteúdo complementar. Isso já foi solicitado também, a gente, seguindo a linha da Renata, né, que essa uniformidade entre o ensino fundamental, esses materiais já foram, o ano passado, né, solicitados para os anos iniciais, e dentro desse material digital tem uma série de coisas que facilita muito o dia do professor, que são sequências didáticas, planos de desenvolvimento, propostas de acompanhamento de aprendizagem, que vão ter várias avaliações já pré-elaboradas, essas avaliações com justificativas das respostas, com grade de correção para as questões dissertativas, quer dizer, é um material super, super rico para o professor, né? E também a possibilidade do material audiovisual. Então, só para entender melhor, se eu adotar um livro de matemática, ele vai vir
com um material separado, além daquele conteúdo que vem no livro, ele vem com esse material digital. Vem né? com todo esse material Aí, digital. ele tem todo um planejamento bimestre a bimestre relativo ao conteúdo daquele livro. Né? Sugestões de avaliações, não, já com avaliações prontas, quer dizer, tudo é sugestão, o professor usa, claro que não é imposto, mas eu já tenho avaliações Que já está relacionado com aquele livro. com o livro, com o conteúdo, com as mesmas divisões, né, bimestrais, as sequências didáticas para usar em momentos oportunos, se o professor tiver interesse, ali tudo é adicional, complementar, se o professor quiser fazer o uso desse material, quer expandir alguma... Nossa, eu acho que é um conteúdo material super rico. Né? Eu acho que os professores ficam muito preocupados também com o processo de avaliação, né? Se ele já tiver indicações de itens assim abertos ou de múltipla escolha, né? Também é super importante para o trabalho dele. Então, e esse material também, gente, é importante dizer que ele condicionava a aprovação da obra. Então, esses materiais também foram analisados com os mesmos critérios que a obra física, que foi analisada com também. Com o mesmo rigor técnico. Com o mesmo rigor, quer dizer, então, na verdade, para garantir a qualidade desse material também, não é uma entrega pela entrega, né? Mas, então... Certo. E também a gente recebeu uma outra pergunta do Carlos Augusto Zafalon. Porque a gente está falando, né? Vai acontecer a escolha, tem todos esses componentes curriculares, mas a gente tem uma previsão de quando essa escolha vai acontecer, quando que os professores vão poder acessar o programa para poder escolher as obras? Olha, nós não temos na página do FNDE ou do MEC uma indicação de data. O que nós temos é um histórico de quando é que nos últimos 2, 3 anos do programa, de quando é que isso aconteceu. Nos últimos 2 anos, pelo menos, meados de agosto, foi no final de agosto, começo de setembro. Pegava lá o feriado de 7 de setembro, às vezes dava mais uns 2 ou 3 dias para o sistema ficar aberto. Mas isso é orientação deles, direto com as redes. As redes são comunicadas pelo próprio MEC, pelo FNDE, quando da abertura do sistema para a escolha, né, para a inclusão da escolha. Mas a análise desse material que antecede essa abertura é que eu acho que é um momento que tem que ser muito explorado, assim, né, para fazer uma escolha bacana aí. Verdade. Certo. Queria também agradecer o Alessandro, que ele também deixou um elogio, ele está gostando gostou muito da iniciativa, então obrigada, Alessandro, pelo comentário. A gente recebeu um outro comentário da Fernanda, de Sete Lagoas, e ela tem, na verdade, uma curiosidade. Ela queria saber mais a respeito das origens do PNLD, do programa. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, se você entrar, coloque no Google guias do PNLD. E aí, ele vai te mostrar um dos primeiros resultados. É uma curiosidade isso. Um dos primeiros resultados ele vai te mandar para um site do FNDE, em que o FNDE lista todos os guias do programa. Então, tem guia do programa lá de 1985, 86. A iniciativa do governo comprar para as escolas já tem, assim, como programa, claro que sofreu várias alterações ao longo do tempo, mas data de 80 anos que está fazendo o programa, aí, com várias modalidades ao longo, né, várias modificações ao longo do tempo, e hoje, pelo que a gente sabe, é o maior programa de distribuição de livro pelo governo com escolha democrática do mundo. Tem o maior programa que é sem escolha democrática, que é o da China. Da China, mas a gente... que aí a gente não consegue em população ganhar da China. Escolha democrática, esse é o maior programa que se tem notícia mesmo. Mas é super interessante você olhar os guias para ir vendo até a evolução das propostas didáticas, de quais os livros eram permitidos, né, de participarem do programa. E eu quero que, se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa análise, percebam a mudança drástica que o programa teve depois da produção dos PCN, em 97. E também, assim, ao longo do tempo, se vocês pararem para fazer essa análise, o quanto
o livro em si cresceu na sua iconografia, nas suas imagens, nas propostas, né, até no manual do professor. No manual do professor, quer dizer, foram mudanças acontecendo ao longo do tempo, mesmo dentro do programa, nesse formato, vindas do edital, com cada vez mais exigências, quer dizer, sempre favorecendo. Esse livro cresceu muito de qualidade, não que os outros não tivessem qualidade, mas nessas propostas interdisciplinares, na parte iconográfica, cresceu assim, muito. Não parou no tempo. Não parou no tempo, não é que aconteceu já o programa e ele, nossa, se a gente foi acompanhando a evolução. Se a gente analisa os livros que a gente adotava, sei lá, 10 anos atrás, o quanto esse livro ficou mais atrativo, inclusive para o aluno hoje que... São outros alunos, Outros alunos. E Fernanda, quero deixar registrado também que, lembrando que no Edocente a gente tem vários materiais sobre o PNLD, tanto no nosso blog quanto na página de conteúdos educativos. Lá você vai encontrar vários artigos e vários conteúdos que vão te ajudar a responder essa e outras perguntas. Então, depois dá uma olhada lá. Eu queria aproveitar também para mandar um abraço para Priscila Beletato, do Monte Sião, que ela mandou um boa tarde, falou que chegou, então um abraço para você, Priscila. Boa tarde. E além disso, o Orandes Rocha mandou uma pergunta também. Ele quer saber se uma cidade que não aderiu ao programa no começo do triênio, se ele pode, e agora, né, a cada 4 anos, se ele pode fazer ao longo desse período e como que ele deve proceder. A adesão ao programa? Eu acho que não, não tenho certeza, eu acho que não pode. Mas acho que o mais seguro é procurar a secretaria e a secretaria ter um canal direto com o FNDE para ver. Talvez o FNDE abra, né, um espaço aí para novas inclusões, mas eu não tenho certeza disso. Se já não foi feita a adesão, eu também realmente não sei como... Qual é esse trâmite aí por trás? Nesse caso, né, sempre que houver uma dúvida desse estilo, é sempre bom também recorrer à secretaria. As fontes oficiais mesmo, né? Claro. Então, eu queria agradecer, Renata, Kátia, pela presença aqui. Acho que foi uma conversa que deu para tirar boas dúvidas, né, a respeito desse programa, que é um programa tão grande, um programa democrático que permite aos professores escolherem as obras que mais combinam com o seu estilo e que assumem proporções tão grandes, né? Então, agradecer a vocês. Vocês querem adicionar mais alguma coisa, comentar mais algum fato a respeito do PNLD 2020? Eu também gostaria de agradecer a oportunidade e reiterar isso que você disse, de pensar que a gente vai ter a oportunidade de colaborar com alunos que estão lá no Rio Grande do Sul, ou que estão no Amapá, ou que estão no Ceará, é muito bom, né? Esse Brasil é muito grande, né? Aliás, só mais para complementar, só mais uma coisinha que a gente tinha visto, que, dentro de uma das perguntas que tinham sido feitas, da questão, às vezes, do livro não casar com o conteúdo de determinado estado. Eu acho que é legal colocar que a base agora traz o que é de essencial, que tem que ser trabalhado ano a ano. Então, eu acho que, assim, ela não é currículo, a gente já cansou de dizer, mas que agora os livros adequados à base vão ter aqueles objetos de conhecimento indicados nos anos em que a base indica, né? Trabalhados nos anos em que a base indica. Eu acho que é legal pensar a respeito, para pensar já nas suas propostas de alterações nos seus currículos e adequações, né? E a base, em não sendo o currículo, né? Apresenta os conteúdos e conhecimentos básicos, né? essenciais. A escola tem que ir para além disso. Exatamente. E, na verdade, chegou mais uma pergunta aqui, que eu acho que vale aproveitar para poder discutir, que é da Priscila Beletato, e que ela gostaria de saber a opinião de vocês sobre como vocês veem hoje a questão do livro didático em um ambiente tão repleto de tecnologia do qual nossos alunos fazem parte. Eu acho até que essa questão do material didático que vem aí como novidade do PNLD 2020, né, para apoiar o trabalho do professor, responde um pouco a pergunta, mostrando a importância da tecnologia, né, mas o que mais vocês acham a respeito disso? Bom, uma das indicações da própria BNCC, lá nas 10 competências gerais, é que as propostas de ensino e que os alunos devem desenvolver competências voltadas para o mundo digital. A cultura digital. Né? Para a cultura digital. E quando a gente lida com
com tecnologia, a gente o livro também é uma tecnologia, né? Assim como o mimeógrafo também uma tecnologia, né? Que ainda está na escola ainda. A gente tem que entender como é que a gente lida com as propostas que estão no livro didático, vamos dizer assim, de uma maneira offline, e como é que a gente transpõe essas propostas para o mundo online. Por exemplo, história, geografia, já em consonância com com o desenvolvimento de outra competência da BNCC, que é o do conhecimento pela metodologia científica e tal. Como é que, ao invés de eu primeiro apresentar um conteúdo para o aluno e depois ir lá fazer exercícios a respeito dele, eu não vou primeiro lá para o laboratório de notebooks ou computadores que a escola tem para fazer uma pesquisa sobre a vasta literatura a respeito daquele conhecimento, daquele conteúdo. Eu, professor, posso criar um fórum online para os alunos discutirem a respeito daquele conteúdo ao longo do bimestre, para desenvolver um projeto. Eu creio que essa mudança digital que nós estamos, essa transição digital que nós estamos vivendo, numa escola que é muito analógica ainda, ela não tem que ser só do livro, ela tem que ser do professor, do aluno já quase, né? Mas é do aluno no dia a dia. Como é que eu faço para usar esse aluno digital lá na escola, né? E também a gente tem que pensar, sei lá, acho que olhar para o Brasil com a diversidade, o tamanho desse país. O livro assim, eu acho que o livro e sempre vai ser um recurso, uma tecnologia muito próxima e que ajuda muito a pegar na mão, ainda mais que nem todos os lugares ainda podem dispor, às vezes, de recursos tecnológicos, né? Então, é uma forma de trazer esse... justamente porque os livros agora cada vez estão mais ricos de propostas, eu acho que ele sempre vai ser um grande aliado. Não é o único, como nenhuma tecnologia é única. Eu acho que tudo tem que ser muito explorado. Em aproximação com essa cultura digital, né? E sempre em transformação. Né? Até porque as pessoas às vezes pensam na tecnologia como algo muito complexo, mas trazer até para aqueles instrumentos do dia a dia que a gente tem, como o próprio celular. Já ajuda a trazer essa realidade que também é tão próxima e tão querida aos alunos. É verdade. Então, Certo. Então, eu queria agora, novamente, agradecer a presença de vocês. Acho que foi uma boa discussão. Não, peraí. Calma Chegou aí. mais. Tem gente... porque eu queria agradecer. Porque, por exemplo, a Fernanda gostou muito do bate-papo, mandou um abraço. A Márcia Gisele também gostou muito. O Alessandro quer saber se a gente pode fazer outros bate-papos. Obrigada, pessoal, pelos comentários. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão gostando dessa discussão. Nós pretendemos, sim, realizar outros momentos como esse. Então, encerrando aqui, agradecer Renata, agradecer Kátia, agradecer você que nos acompanhou. Lembrando que no Edocente você encontra vários conteúdos digitais, não só sobre o PNLD, mas também sobre a Base Nacional Comum Curricular e sobre outros tantos temas que são tão próximos e tão importantes para nós educadores, certo? E lá todos esses conteúdos são disponibilizados gratuitamente. E lembrando que aqui de baixo e nos portais das editoras Ática Scipione, Saraiva Atual, você encontra também as obras aprovadas para o PNLD 2020. Obrigada pela presença, pela companhia nesse bate-papo e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, gente.